Fala moçada, professor André Braga falando. Hoje nós vamos dar início a uma série de vídeos sobre neurociência aplicada à educação. Ou seja, vamos ensinar para vocês os melhores métodos de ensino, de estudo, visando a preparação aos seus concursos, tanto civis quanto militares. E, portanto, nesse vídeo a gente começa falando sobre o ciclo diário do processo de aprendizagem, ou seja, em outras palavras, como que a gente consegue criar memória. Basicamente, moçada, estudar é produzir memória. Quando a gente vai fazer uma prova, o que a gente está fazendo basicamente é buscando da nossa memória informações que a gente obteve há um mês, uma semana, 5 meses atrás, enfim. Então, já que estudar, passar no concurso, é utilizar a memória, a gente precisa muito fortemente entender como a nossa memória é produzida, né? Principalmente o que a gente chama de memória de longo prazo. Então é o seguinte, todas as informações que a gente obtém ao longo do dia, seja o bom dia ao porteiro, o bom dia à sua mãe, ao seu pai, e aquelas informações novas com aquela aula de física, de química, de matemática que você tem no colégio ou no curso, todas essas informações, elas ficam registradas numa parte do cérebro, que vocês estão vendo aqui do lado, chamada hipocampo. Pois bem, no hipocampo ficam registradas todas as memórias de curto prazo, as memórias do dia. Quando a gente vai dormir, as memórias mais fortes, portanto mais importantes, aquelas que marcaram mais, elas vão para uma área do cérebro, que vocês também estão vendo aqui agora, chamada lóbulo frontal. A parte aqui na frente do cérebro. Pois bem, o que o cérebro leva para essa parte dianteira e o que o cérebro apaga? Porque a gente não lembra de tudo, não é verdade? Pois bem, o que ele leva para a parte dianteira é aquilo que ele acha mais importante. E como que ele acha que é mais importante? Por duas coisas. Aquilo que te emociona de alguma maneira e aquilo fica registrado de maneira mais forte. Ou aquilo que você repete várias vezes. Quer ver um exemplo? Se você foi numa montanha-russa há 10 anos atrás, você certamente vai lembrar dessa situação. Mas se eu te contei há 10 anos atrás de uma experiência minha na montanha-russa, muito provavelmente você não vai lembrar, porque foi uma experiência que me marcou, não te marcou. Beleza? Então é isso. As experiências vividas, elas são marcadas muito mais fortemente no hipocampo e, portanto, essas informações são levadas para o lóbulo frontal no momento do sono. Só que nem sempre uma informação acadêmica, aquela aula, ela te marca, te emociona, né? Então você tem que ir pela repetição. Você vai assistir a aula, depois da aula você faz exercícios ou faz uma revisão, um mapa mental, faz síntese de um texto, mas sempre com exercício no final, ou no início ou no final, o exercício é central para estudar. Pois bem, com a repetição, essas informações também ficam marcadas mais fortemente no hipocampo e, portanto, essas informações também são levadas para o lóbulo frontal e, portanto, se torna uma memória de longo prazo. Portanto, a partir dessas informações científicas, a gente consegue entender como tem que fazer para estudar todos os dias. Então, vamos lá. Primeira etapa, a gente tem que entender o conteúdo. Na segunda etapa, a gente aprende o conteúdo. E na terceira etapa, a gente fixa o conteúdo. Agora, que etapas são essas? Vamos lá. Moçada, a primeira etapa é feita na aula. Hoje em dia, estamos falando em setembro de 2020, ou seja, pandemia, poucos lugares com volta às aulas. Então, ela pode ser tanto na sala de aula, quanto na sua casa, no seu computador, né? Então, estamos falando de aula, videoaula, basicamente, né? Assistiu a aula, a explanação teórica com aplicação de exercício no final, isso é o momento para entender a matéria. Quantas vezes você tem uma aula e fala assim, agora que eu entendi isso? Pois bem, foi numa aula. E aí, moçada, para isso, tem que prestar atenção total na aula. Total. Não pode estar com o celular perto, se ele vibrar, ele te desconcentra. Não pode estar esperando aquela mensagem que você está há um tempão já esperando. Tem que se focar muito fortemente para prestar atenção naquele conteúdo. Ou seja, faça uma coisa de cada vez. Treine teu cérebro para fazer uma coisa de cada vez. Não pode ficar conversando, não pode ficar com o celular e também não pode ficar pensando na mensagem, pensando no jogo do teu time que vai acontecer mais tarde. Então, é importante que você treine seu cérebro para ter um foco por vez. A aula é o momento de prestar atenção na aula. Depois.
beleza? Na segunda etapa, nós estamos falando do momento de aprender. Aprender, moçada, é obrigatoriamente depois da aula, sozinho, nunca acompanhado. Estudar em grupo, a não ser que seja para tirar dúvidas, mas estudar coletivamente, falando ao mesmo tempo, não existe. Não existe. Para estudo de alto rendimento, não existe, ok? Então, assim, nesse momento do aprendizado, você precisa, passar a matéria limpo, se a matéria foi escrita no caderno durante a aula de maneira desorganizada, né? Então, você leva para casa ou leva para a biblioteca, enfim, para onde você estiver estudando depois da aula, para passar a limpo o caderno. Ok, beleza. Se o conteúdo ainda não estiver plenamente entendido, aí você vai e faz um mapa mental daquele conteúdo da aula, ou então pode fazer uma leitura e fichamento do texto teórico que você teve naquele conteúdo do dia, e depois você faz a lista de exercícios. Se você tem uma compreensão, um entendimento daquele conteúdo, vai direto para a lista de exercícios, beleza? Então nessa etapa, precisa passar a matéria limpa para o caderno? Passa. Entendeu o conteúdo? Vai direto para os exercícios. Se nos exercícios você não tiver um desempenho maior que 90%, aí você volta para o mapa mental, volta para o fichamento, ou seja, pega de novo a teoria daquele conteúdo para ser trabalhado, beleza? Porque muito provavelmente aquele conteúdo não foi muito entendido por você. É nesse momento que você vai aprender a matéria e não entender. E aí, ok, fez tudo isso, está dominando o conteúdo, entendeu e aprendeu, agora sim você pode dar coletivamente, porém sempre na perspectiva de favorecer o seu aprendizado, ou seja, explique para alguém, porque o seu cérebro vai elaborar formas maiores ainda e mais complexas de compreender esse conteúdo, beleza? A terceira etapa, moçada, é o próprio sono, porque é no sono que você tira o conteúdo, a memória de curto prazo, no hipocampo, como eu falei para vocês ainda há pouco, e leva para o lóbulo frontal. Portanto, dormir é muito importante. Quanto mais você dormir, mais fases REM você terá e, portanto, mais construção de memória de longo prazo você vai ter. Beleza? Pois bem, moçada, concluindo. Nunca deixe de estudar no mesmo dia que você teve a aula. Sempre no mesmo dia. De preferência, depois do almoço, se a tua aula for de manhã, depois da tua aula da tarde, faz um lanche, descansa um pouquinho e começa a estudar. Se você estuda à noite, estuda depois da aula. Não tem esse negócio de dormir e estudar no dia seguinte, porque, lembre, é durante o sono que se constrói a memória de longo prazo. Se você só assiste a aula, e como esse conteúdo não foi tão relevante, porque muito provavelmente não te emocionou, e não teve repetição, ele vai se perder ao longo do sono. Beleza? E outra coisa, durma o suficiente para o seu cérebro construir esses processos de produção de memória de longo prazo. Beleza? Essa foi a dica do dia. Até a próxima.